Ok, então nesse exercício você tem o gráfico de uma derivada e você quer informações sobre a sua função original. Não é um exercício muito complicado, mas é um exercício que a gente precisa pensar no significado da derivada, né? Então aqui ele começa perguntando em quais intervalos a f é crescente e quais intervalos ela é decrescente. F, f cresce. Se a f é derivável, isso aqui é a mesma coisa que a f' é positiva. Não. Se a f cresce, isso quer dizer que a f' é positiva. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar os intervalos, a gente vai analisar o sinal da f'. A f' é positiva entre o menos 2 e o 0, e depois do 4 para frente, né? Então, esse é o intervalo que a f é crescente. E no complementar disso, a f é decrescente. Deixa eu escrever essa resposta. Então, f é crescente. Ok, e f é decrescente no complementar disso, né? Chamamos isso aqui de x. F é decrescente em R menos X. Ok, é isso aí. Para quais valores de X f tem um máximo local ou um mínimo local? Então, é o seguinte. Essa função, o domínio dela são todos os números reais e ela é uma função diferenciável. Então, os pontos de máximo e de mínimo dela são pontos em que a primeira derivada dá zero, né? Então, eu vou marcar aqui os pontos críticos, né? É o menos 2, o 0, o 2 e o 4. E eu também vou escrever o sinal da segunda derivada. Tá? Então, aqui no menos 2, a segunda derivada é positiva. O f duas linhas é positivo. Por quê? Porque ela está crescendo, né? A primeira derivada está crescendo. Então, o f duas linhas no menos 2, ele é positivo. No 0, ele é negativo. No 2, e no 2, hein? No 2, o f' está crescendo, ele para de crescer e volta a decrescer. Aqui o f duas linhas vale zero, né? Isso, f duas linhas é igual a zero. E aqui, bom, f duas linhas do zero, ele é negativo. E f duas linhas do 4 é positivo. Então, nos pontos em que a segunda derivada é positiva, quer dizer, o gráfico da função vai estar encurvado para cima, né? O gráfico da f vai estar encurvado para cima, a gente tem mínimos locais. Então, o menos 2 é o mínimo local, e o 4 também é o mínimo local, né? Apesar de eu ter escrito aqui igual a zero, está errado, né? Maior do que zero. Maior. Ok. O f duas linhas do zero é negativo. Isso quer dizer que o zero é o máximo local. E como ele é o único, né? Isso aqui é o máximo local.
Ok. Agora, o f duas linhas de 2 ele dá zero. Isso não é conclusivo. Não tem como você dizer só olhando para isso que o 2 é ou não é ponto de máximo ou de mínimo. Mas, olhando para o gráfico de novo, a gente percebe que a f diminui até chegar no 2, né? O f' é negativo. E depois do 2 ela continua diminuindo. Então, o gráfico da f, né, ao redor do 2, ele tá diminuindo, ele dá uma paradinha, ele continua a diminuir, né? E aqui está o 2. Então, esse 2, ele é um ponto de inflexão e, além disso, ele não vai ser nem ponto de máximo nem ponto de mínimo, né? Então, pontos de mínimo local, menos 2 e 4. Ponto de máximo local, o 0. Ok. E aí no C, vou colocar o gabarito da B aqui. Mínimo local, o x igual a menos 2, ou o x igual a 4. E o máximo local, o x igual a 0, que não precisa ser um máximo da função, né? Porque essa função não precisa ser limitada. Então, ela não necessariamente tem um máximo. Ok. E aí o menos 2 é um ponto que não é nem máximo nem mínimo. Ok. Em que intervalos f tem concavidade para cima ou para baixo, né? Essa função aqui, ela não tem mudança de crescimento e decrescimento brusco, né? Tem, ela é derivável, a f' é derivável. Então, quer dizer que a f original, ela tem segunda derivada em todos os pontos, né? Então, eu posso dizer que o gráfico da f tem concavidade para cima quando a f duas linhas é positiva. E isso quer dizer que a f' é crescente, né? O que a gente tira daí é que a f' tem que ser crescente. Então, o que eu vou fazer? Deixa eu apagar esse esboço aqui. Quando que a f' é crescente? A f' é crescente até o menos 1, e depois do 1 até o 2, e depois do 3 até o 5. Esses são os pontos que a f tem concavidade voltada para cima, né? Então, f duas linhas de x é positivo, quer dizer que o x pertence ao intervalo de menos infinito até menos 1, né? Depois de 1 até 2, depois de 3 a 5. Depois de 3 a 5. Ok. E nos outros intervalos, né, no complementar disso, chama esse conjunto aqui de, sei lá, y. E aí, no complementar disso, a f duas linhas de x é menor do que 0, né? No y complementar, tirando o 2, né? Tirando alguns pontos, mas eu vou colocar menor ou igual a 0, e aí a gente analisa no próximo item os pontos de inflexão. Então deixa eu copiar essa figura e a gente vai para a próxima página para resolver o resto do exercício. Ok. Ache os pontos de inflexão. Então, o ponto de inflexão é um ponto onde a segunda derivada muda de sinal, né? Então, quer dizer, é um ponto que a f' estava crescendo e ela para de crescer. Ela começa a decrescer. Então, vamos dar uma olhadinha onde que isso acontece. Aqui no menos 1, no x igual a menos 1, antes do menos 1, a f duas linhas é positiva. Depois do menos 1, ela é negativa. Então, existe uma mudança de curvatura no menos 1. Ok, então, o menos 1 é um ponto de inflexão.
O 1, mesma coisa. Antes do 1, a f duas linhas é negativa. E depois do 1, né, imediatamente depois do 1, a f duas linhas é positiva. Para o 2 é a mesma coisa. Antes do 2, a f duas linhas é positiva. Depois do 2 ela é negativa. No 3, mesma coisa. No 5, mesma coisa. Tá? Então, todos esses pontos são pontos de inflexão da função. Né? Um ponto de inflexão não precisa ser um ponto crítico. Né? Isso é muito importante. Então, os pontos de inflexão, menos 1, 2, 3 e 5. Poderia acontecer, por exemplo, né, de você ter um ponto. Você poderia ter uma coisa assim. O gráfico da primeira derivada poderia fazer isso aqui. Se acontecesse alguma coisa assim, esse ponto aqui, a segunda derivada, esse aqui é o gráfico da f' de x. Vamos supor, um exemplo. Se esse fosse o gráfico da f' de x, aquele ponto ali seria um ponto que a f duas linhas desse cara, desse x0, a f duas linhas do x0 dá zero. Porém, esse cara não é ponto de inflexão, porque antes dele a f duas linhas é positiva e depois dele a f duas linhas continua positiva. Então, aqui isso é importante notar isso. O x0 não é ponto de inflexão. É que no nosso caso isso não acontece, né? Inflexão com x, né? Ok, admitindo que f de 0 é igual a zero, faça um esboço do possível gráfico de f. Ok, esse exercício esse é um pouquinho mais chatinho, mas a gente faz. Então, f de 0 é 0. O que vai acontecer antes do zero, né? Até aqui o menos 1, você vai ter a função é crescente, né? Aliás, do menos 2 até o zero, a função ela é uma função que só cresce, então ela tem que estar vindo de algum lugar negativo. Mas do menos 2 até o 1, ela cresce com a concavidade para cima. E aí do menos 1 até o zero, a concavidade dela está voltada para baixo, né? Ela está crescendo do menos 1 até o zero, mas a concavidade está voltada para baixo. Então, vamos ver se eu consigo fazer isso aqui. E o menos 1 é um ponto de inflexão. Então, é alguma coisa assim. Deixa eu puxar um pouquinho mais para cima esse gráfico, para a gente conseguir... ali é o menos 1, marcando o ponto de inflexão. Ali é o menos 2, marcando o ponto que a função para de crescer, né, no menos 2. Ela vem de um decrescimento antes disso. Legal. Aí do 0 até o 1, a função está decrescendo e ela continua com a concavidade voltada para baixo. Então, ela vai decrescer com a concavidade voltada para baixo. Do 1 até o 2, ela continua decrescendo. Só que agora a concavidade vai ficar voltada para cima. Do 2 até o 3, ela continua decrescendo. Só que dessa vez com a concavidade voltada para baixo. Do 2 até o 3. Aí do 3 até o 4, ela continua decrescendo, só que com a concavidade voltada para cima agora. E aí do 4 em diante, ela cresce. Cresce até o 5, né? Na verdade, ela cresce para sempre agora. Mas ela tem concavidade positiva até o 5.
Então ela vai crescer com a concavidade positiva até o 5. Então vamos supor que aqui é o 4, né? E aqui é o 5. E depois ela continua crescendo com a concavidade negativa. E a gente vê que essa função ela vai ter uma assíntota, né? A f' tende a 0 no infinito. Então ela está vindo de algum lugar assim. Legal. Então isso é mais ou menos o esboço da nossa função. Vou fazer um eixo aqui um pouquinho maior. Ok. Isso é um possível esboço para o gráfico da nossa função. Eu vou fazer esse esboço. Vou jogar ele para outra página. Então, um possível esboço para o gráfico da nossa função é esse, né? E aí a gente revisitando as nossas respostas, né? Onde que a f cresce? Ela cresce do 2 até o 0, depois do 4 até mais infinito. Beleza, bateu. E ela é decrescente no resto. Mínimo local no -2 e no 4, olha só. Máximo local no 0. Boa, bateu também. C, em que intervalos a concavidade está para cima e depois está para baixo? Para cima, até o -1. Concavidade está para cima, até o -1, legal. Depois do 1 até o 2, também está para cima. Depois do 3 até o 5, beleza, também está voltada para cima. E aí do 5 em diante, a concavidade está voltada para baixo, né? Não, o resto é o complementar. E pontos de inflexão? -1, beleza. O 1, beleza também. O 2, belezinha. O 3, certinho, né? Ele estava voltado para cima, ele volta para baixo. No meu desenho ficou meio confuso, né? O que acontece ali no 3. No 3 ele estava voltado para baixo. E aí ele se curva para cima. Do 3 ao 5 ele vai ficar curvado para cima. É isso aí. E no 5 ele se curva para baixo. Então, tá batendo, ela satisfaz todos os critérios, né? E é claro que a gente poderia... Tem várias coisas para serem ditas até aí, né? Por exemplo, do -2 ao 0, essa função, eu fiz ela crescendo pouco, né? Ela deveria crescer bastante. Mais do que ela decresce depois do 0 até o 4. Por quê? É só ver o tamanho, né? Ali, essa área da função original, vou mostrar para vocês. A área da função original, entre -2 e 0, é praticamente do mesmo tamanho do que esses dois, entre 0 e 2 e entre 2 e 4 somados, né? Então, no geral, ela deveria ficar meio empatada ali. Não ficou, então, exatamente do jeito que eu queria, mas é um esboço da f, né? Ela ficou um pouco mais negativa ali, perto do 4, do que seria o ideal.